Bom dia, pessoal! Na aula passada nós abordamos o que forma e como surgiu o sistema solar. Se você perdeu essa aula, não deixe de retornar e assistir. Temos um card aqui em cima no vídeo que te leva para a próxima aula. E nessa aula nós falamos muito sobre algo chamado órbita. E na aula de hoje nós iremos viajar mais um pouco e conhecer melhor como funciona essa tal órbita. E para isso, vamos voltar lá na Idade Média para falar sobre Johannes Kepler e as tais leis de Kepler. Johannes Kepler nasceu em 27 de dezembro de 1571, na cidade de Hildestal. Em 1559, iniciou seus estudos na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Em 1591, foi aprovado no mestrado em artes, que inclui estudo de grego, matemática, astronomia e física. Foi então que ele teve contato com o heliocentrismo de Copérnico. Em 1594, passou a ensinar matemática no Seminário Protestante de Graz, na Áustria. Suas funções incluíam ser o calendarista do distrito, mesmo com Kepler tendo sérias restrições quanto à veracidade dos calendários. Em 1597 publicou seu primeiro livro, conhecido como Mysterium Cosmographicum, onde defendia o heliocentrismo de Copérnico e propunha a sua ideia de que cada órbita do planeta estava associada a um poliedro regular. Através desse modelo, poderia prever o tamanho relativo das órbitas. Em 1600, após ter sido abandonado por seus mestres por conta de sua defesa ao heliocentrismo e de seu posicionamento religioso, Kepler passou a trabalhar com Tycho Brahe e em 1601 se tornou seu assistente. Com a morte de Brahe mais tarde naquele mesmo ano, Kepler teve acesso aos dados precisos de Brahe e seus equipamentos de ponta. Com seus estudos sobre a órbita de Marte, Kepler descobriu a lei das áreas em 1602, porém ela não se adequava muito bem aos dados da época se considerasse aquela órbita um círculo perfeito ou mesmo um poliedro regular. Foi então que em 1605, depois de diversas tentativas de adequar suas ideias aos dados que tinha, Kepler então propôs que as órbitas fossem elipses, sendo o Sol um dos focos dessa elipse. E foi então que os dados e teoria coincidiram. Foi só em 1619 que Kepler publicou o livro Harmonices Mundi, onde propôs a terceira lei, a lei dos períodos. Em 1930, acometido por uma doença, Kepler faleceu na cidade de Regensburg, na Alemanha. Muito importante é que seus estudos sobre sólidos geométricos formando as órbitas dos planetas o fez chegar à sua primeira lei, a lei das órbitas. Essa lei diz que as órbitas não formam sólidos geométricos, e sim traçam um formato elíptico ao redor do Sol. Kepler então partiu para os estudos tentando encontrar uma similaridade entre a simetria musical e as órbitas dos planetas. Novamente, a crença de Kepler nessas simetrias não se concretizaram, mas através de seus estudos, Kepler chegou ao desenvolvimento de sua segunda lei, a lei das áreas, que diz que os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, independente da sua posição na órbita. Por fim, Kepler chegou na sua terceira lei, a lei dos períodos, que traz uma relação entre o raio da órbita do planeta e seu período de revolução ao redor do Sol. E esses estudos de Kepler foram fundamentais para os astrônomos que vieram dele, pois agora se entendia um pouco melhor como funcionava a órbita dos planetas ao redor do Sol. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as três leis envolvidas por Kepler sobre a órbita dos planetas. Primeira lei, lei das órbitas. A primeira lei de Kepler trata justamente do formato das órbitas. Ela diz que os planetas percorrem uma órbita elíptica ao redor do Sol, sendo o próprio Sol um dos focos dessa elipse. Porém, a excentricidade dessa elipse é muito pequena, ou seja, aquele achatamento que ela tem é muito pequena, fazendo com que essa órbita se assemelhe muito a um círculo perfeito. Segunda lei, lei das áreas. A segunda lei de Kepler diz que ao percorrerem uma órbita, os corpos varrem áreas iguais a essa órbita em tempos iguais. Isso nos leva à conclusão de que, quando um planeta está nas regiões mais distantes do Sol na órbita dele, ele vai ter uma velocidade menor, percorrendo uma distância linear menor do que quando ele está em regiões mais próximas ao Sol. Dessa forma, quando pegarmos a área entre a órbita do planeta e o Sol e vemos o tempo que o planeta levou para percorrer, sempre teremos um valor igual. Então assim podemos concluir que quando o corpo se encontra no periélio, ou seja, o ponto mais próximo ao Sol, ele terá sua velocidade de órbita máxima. Enquanto quando ele estiver no afélio, ou seja, o ponto mais distante do Sol em sua órbita, ele terá a velocidade mínima.
Terceira lei, lei dos períodos. A terceira lei de Kepler diz que a razão entre o quadrado do período de revolução e o cubo do raio da órbita dos planetas sempre terá um valor constante. Ou seja, se eu souber o raio e o período de revolução de um planeta, eu consigo estimar as informações sobre a órbita de outros planetas ao redor do Sol. Para entender um pouquinho melhor como funciona, que tal pegarmos dois exemplos? Nosso querido planeta Terra e o planeta anão Plutão. A Terra se encontra a uma distância de 1 unidade astronômica do Sol, e seu período de revolução é de 1 ano terrestre. Já Plutão tem um raio médio de 39,5 unidades astronômicas. Dessa forma, podemos utilizar a relação anterior para encontrar seu período de revolução. Então vamos colocar as informações que nós temos na relação. Então nós temos que do lado esquerdo fica que o período de revolução da Terra elevado ao quadrado sobre o raio médio da órbita da Terra elevado ao cubo é igual ao período de revolução de Plutão elevado ao quadrado sobre o raio médio de Plutão elevado ao cubo. Então do lado esquerdo nós colocamos as informações da Terra. O período de revolução da Terra é de 1 ano terrestre, então ficamos com 1 ano elevado ao quadrado sobre o raio médio de sua órbita, que é 1 unidade astronômica, então ficamos com 1 unidade astronômica elevada ao cubo. Do lado direito, o período de revolução de Plutão nós não sabemos e queremos descobrir, então vamos deixar o t do jeito que está, o t elevado ao quadrado como ele está. Mas nós sabemos o raio médio de sua órbita, que é 39,5 unidades astronômicas, então ficamos com 39,5 unidades astronômicas elevado ao cubo. Agora resolvendo as potências, 1 ano elevado ao quadrado é igual a 1 ano quadrado. 1 unidade astronômica elevado ao cubo é igual a 1 unidade astronômica ao cubo. Isso é igual ao período de revolução de Plutão elevado ao quadrado sobre 39,5 elevado ao quadrado, que é 61.629,875 unidades astronômicas ao cubo. E agora utilizaremos uma regra de 3 multiplicando de forma cruzada. Ao realizar essa multiplicação, do lado esquerdo nós temos 1 vezes Tp elevado ao quadrado. Então podemos escrever apenas Tp elevado ao quadrado. E do lado direito ficaremos com 1 vezes 61.629,875. Percebam que ao realizar essa multiplicação em cruz, a medida de unidade astronômica ao cubo se cancela, sobrando apenas anos quadrados. Agora nós iremos tirar a raiz quadrada de 61.629,875 anos quadrados, o que nos dá que o período de revolução de Plutão é de 248 anos. E assim temos que o período de revolução de Plutão é de 248 anos terrestres. Quase nada! E agora eu vou deixar com vocês. O raio médio da órbita do planeta Marte é de 1,542 unidades astronômicas do Sol. Então, considerando as informações que nós já sabemos sobre a Terra, qual será o seu período de revolução? Dê uma pausa nesse vídeo e tentem resolver. E se você chegou a 1,88 anos terrestres, está certa a resposta! Agora você já tem uma noção de como estimar as informações sobre as órbitas dos planetas. Agora eu vou pedir para vocês observarem essa tabela que está na tela do vídeo. E vou deixar como uma atividade adicional para vocês que completem ela utilizando as leis de Kepler. E para uma pequena revisão do que vimos hoje, nós temos que as 3 leis de Kepler tratam sobre a órbita dos planetas. A primeira lei diz que as órbitas serão elípticas.
A segunda lei, que o corpo percorre áreas iguais em tempos iguais, ou seja, quando está mais próximo do Sol, ele tem uma velocidade de órbita maior, mas quando ele está mais distante, ele tem uma velocidade menor. E a terceira lei pode ser utilizada para estimar informações sobre a órbita do planeta, já que o quadrado do período de revolução do planeta é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. E essa é a nossa aula sobre leis de Kepler, que está chegando ao fim. Não perca a próxima aula, onde iremos falar sobre a lei de gravitação universal de Newton. Até lá, meu povo! Tchau, tchau!